Pessoal, bom dia. Hoje eu vim falar com vocês sobre a medida provisória determinada pelo governo e quais são as situações e providências que as empresas podem tomar de forma segura. No vídeo anterior, que está lá no canal do YouTube, eu já tinha passado sugestões, né, e medidas que as empresas poderiam tomar de forma segura ou apresentando os riscos sem a medida provisória, através de acordo coletivo com os sindicatos, ou assumir os riscos e tomar as atitudes sugeridas. Entretanto, essa situação mudou, porque agora nós temos a medida do governo que autoriza as empresas em alguns pontos, tá? É importante salientar que não veio determinada a possibilidade de redução de jornada e redução salarial, como todo mundo esperava e acreditava que viria. Então, para que possa ocorrer a redução de jornada e redução salarial, é necessário um acordo coletivo com o sindicato. Fazer isso sem esse respaldo, você vai colocar a empresa numa encrenca e, posteriormente, quando você estiver se recuperando, né, financeiramente de toda essa situação, de todo esse caos, ainda talvez tenha que pagar ações trabalhistas e indenizações e multas, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Outro ponto é que foi revogado a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses para que o empregado exercesse ou fizesse, né, algum curso de qualificação pago pela empresa, tá? Então, essas medidas não poderão ser tomadas pela empresa. Bom, as principais medidas que eu vou passar para vocês são as seguintes. Primeiro, foi permitido, então, a antecipação das férias e a concessão das férias coletivas para esse momento de isolamento e quarentena. O pagamento das férias, tá, será feito o terço constitucional, que é aquele 1/3, que alguns chamam de adicional de férias, popularmente falando, não será feito agora. Só será feito quando o funcionário adquirir o direito de férias, tá? Porque as férias poderão ser concedidas mesmo para aqueles que não têm ainda um ano de contrato de trabalho. É necessário que o empregado seja notificado por escrito ou digitalmente 48 horas antes da concessão dessas férias e que ele saiba qual o período que ele poderá usufruir. É importante também saber que não pode ser inferior a 5 dias. Então, o período de férias pode ser 5 dias ou mais. As férias coletivas também poderão ser concedidas nessas circunstâncias. Não haverá necessidade de acordo coletivo como era antes. Poderá ser instituído também pelas empresas o banco de horas, tá? Mesmo para aquelas que ainda não tinham, poderão colocar agora em acordo individual com os empregados. E as empresas que instituírem nesse momento o banco de horas, né, o empregado não vai ter hora extra a compensar, mas como poderá ocorrer? Então, ele vai ficar nesse período de interrupção, né, de isolamento social sem trabalhar, e quando ele voltar, a empresa, e aí eu acho que é uma medida interessante para a empresa, porque a empresa, quando voltar, quando passar esse período de crise, a empresa vai ter que trabalhar com todo o gás para se recuperar financeiramente, e aí esse empregado, né, dentro de 18 meses, poderá então prestar 2 horas extras por dia para compensar esse período que ele ficou sem trabalho. Outra medida interessante que veio também é a antecipação dos feriados não religiosos. Preste atenção, não são todos os feriados, são aqueles não religiosos. Poderá ser o feriado federal, municipal ou estadual. Então, o que acontece? Nós temos vários feriados ao longo do ano. Então, o empregado fica sem trabalhar nesse período de quarentena e depois, quando houver esses feriados, ele vai trabalhar, a empresa poderá permanecer aberta e aí também é interessante porque vai ter que todo mundo se recuperar aí financeiramente dessa crise, sem que pague horas extras ao empregado ou que haja uma compensação depois, que a compensação foi feita antes. Outra medida também interessante é a suspensão de recolhimento do FGTS para os meses com vencimento em abril, maio e junho, que poderão ser pagos posteriormente de forma parcelada em até 6 vezes, sem juros e sem multa. Outro ponto importante é o decreto estadual para o estado de São Paulo, que determina, né, a quarentena e o fechamento de comércio e atendimento ao público e prestação de serviço. Então, algumas atividades consideradas essenciais permanecerão e atividades internas também poderão permanecer. Entretanto, é muito importante eu deixar bem claro que a medida provisória não veio eliminando a
a contaminação pelo Covid-19 como doença ocupacional. Pelo contrário, foi colocado lá que se houver o nexo causal, ou seja, se houver prova de que a contaminação ocorreu no trabalho, será considerado doença ocupacional sim. Então é importante deixar claro que as empresas que permanecerem abertas ou aquelas que tiverem trabalho interno, a empresa é responsável pela saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, é necessário fornecer para os empregados equipamentos de proteção, nesse caso, máscara, álcool em gel e luvas, e também estruturalmente, né, organizar de uma forma que impeça o contato físico e a proximidade entre os empregados. Porque o que acontece? Depois, quando a empresa estiver se recuperando ainda financeiramente, pode vir a acontecer de ter que responder uma ação trabalhista e indenizações. E ainda, né? Se ocorrer um óbito de funcionário, ficar provado que ele foi contaminado dentro da empresa, porque a empresa não adotou as medidas de segurança, a empresa responderá com uma indenização provavelmente no valor alto, porque vai pesar aí na decisão do juiz as circunstâncias, né, e o conhecimento público e notório da possibilidade de contaminação. E ainda, né, o proprietário pode até responder criminalmente, então tomem muito cuidado. Eu aconselho as empresas que permanecerem com o trabalho interno que o façam através de teletrabalho e home office. Aproveitando sobre o teletrabalho e home office, que foi permitido também aí pela medida provisória, as empresas terão que fornecer os instrumentos necessários para o trabalhador exercer essa atividade em casa, né, quando ele não possui, ou então efetuar o pagamento para que ele tenha os instrumentos e ferramentas necessárias. Então, essas são as principais medidas que poderão ser tomadas pela empresa e eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no Saber o Seu Direito ou siga a página do escritório nas redes sociais ou a minha página nas redes sociais, que lá vocês ficarão cientes de tudo que está acontecendo. Um bom dia a todos, até o próximo vídeo.